Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom nós estamos juntos aqui, não é? E nós estamos nesse momento que é a leitura da Bíblia. Nós estamos lendo já há uns dias, mais precisamente desde segunda-feira, essa carta bonita que São Paulo escreveu aos Gálatas. É uma carta muito importante essa, muito importante mesmo. E São Paulo, ontem já começamos a ver, ele começa a contar um pouquinho a vida dele, depois que ele se encontrou com Jesus, quando foi prender os cristãos em Damasco. Jesus apareceu para ele, e ele então muda totalmente. Ele, que era um perseguidor da igreja, se torna o apóstolo, sai pelo mundo pregando o evangelho e fundando comunidades. E ele continua aqui a contar, né, como é que foi. Diz 14 anos depois que isso aconteceu, ele foi a Jerusalém, levou um companheiro dele que era Tito, né, e foi se encontrar com os apóstolos. Ele se encontrou, diz aqui, com Pedro, Tiago e João, os três que estavam lá em Jerusalém ainda. E eles tiveram uma conversa grande, né, passaram os dias juntos, e depois ele disse que eles, os três considerados colunas da igreja, deram as mãos a Paulo e a Barnabé, que estava com ele também, em sinal de comunhão, estão juntos, caminhando. E decidiram que Paulo pregaria o evangelho aos pagãos e Pedro iria pregar para os judeus. E é interessante que ele diz que não recomendaram nada, somente que nos lembrássemos dos pobres. E ele diz, e eu procurei fazer isso sempre, com toda a solicitude. Depois ele conta um episódio que aconteceu. Ele estava em Antioquia, era o ponto de partida das viagens de Paulo. E é uma comunidade também que devia muito a Paulo e Barnabé. E acontece que São Pedro vai nessa comunidade. São Pedro, ele já tinha feito com Paulo um acordo, né, em Jerusalém, né, que os pagãos, quando se tornassem cristãos, não precisavam se tornar judeus. E aqui o que acontece? Ele chega lá e tem os cristãos que vieram de Jerusalém, era da comunidade de São Tiago, e eram judeus firmes, e queriam, né, que os outros fossem também, e São Paulo se opunha. E Pedro, quando vê aqueles cristãos que vieram de Jerusalém, ele se intimida. Então ele, que ia na casa do pessoal comer, não vai mais, porque os judeus eram proibidos de comer com os pagãos. E São Paulo enfrenta, vai dizer, você está errado. É interessante, não é? Como São Paulo, ele sabia viver, ele tinha coragem de dizer as coisas às pessoas, mesmo pessoas mais importantes, como era São Pedro. O salmo aqui que nós rezamos juntos, é o menor salmo que nós temos na Bíblia, pequenininho mesmo, né? É um salmo de cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Então, todo mundo cante. Por quê? Porque o amor dele por nós é comprovado, para sempre ele é fiel. Veja, um salmo bem pequeno, mas é bonito. Cantai, vamos louvar sempre a Deus, porque Deus nos ama realmente. E o trecho bonito da missa de hoje, sem dúvida uma, é esse trecho do Evangelho que o nosso diácono Dirceu proclamou para nós. É do Evangelho de Lucas. Então aqui Jesus ensinando o Pai Nosso. A única oração que Jesus ensinou é o Pai Nosso. Aqui nós temos São Lucas, é bem menor. Nós costumamos rezar o Pai Nosso como está no Evangelho de São Mateus. E é realmente uma oração muito bonita. Você veja, começa dizendo, Pai Nosso. Quer dizer, é uma conversa. Nós sempre devemos lembrar disso. A oração tem de ser uma conversa. Deus está diante de mim. Eu vou chamar Pai Nosso. E essa palavra, no original, é uma palavra muito carinhosa. Seria assim, nosso querido paizinho. E diz outra coisa, Pai Nosso. Quer dizer, não é só meu, é nosso. É nosso paizinho muito querido, no que nos ama.
Pai Nosso. Então, eu estou conversando com Ele. É assim como chego perto de uma pessoa e digo, olha, você... E daí começa a conversar. Assim também, começamos a conversar com Deus, chamando Deus de Pai Nosso. Agora vocês vejam, se é nosso, nós todos somos irmãos e irmãs. Devemos lembrar disso. Então, a consequência de o Pai ser nosso. Nós somos irmãos e irmãs e temos de nos tratar como irmãos e irmãs. Aí vem os pedidos. E eu às vezes tenho dificuldade, a gente se distrai. Então eu gosto de ir contando no dedo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nome de Deus seja respeitado. Só existe Deus, um só Deus. Seja respeitado. Não vamos chamar Deus coisas ou pessoas. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, o sonho de Deus para nós, não é esse mundo aí de brigas, de confusão, não. O reino de Deus é outro, é o reino de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então são esses 3 pedidos que nós fazemos primeiramente para Deus. Depois começa a segunda parte, que é pedindo para nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sem o pão, nós não vivemos, sem o alimento, o pão aí seria o alimento, nós não podemos viver. O pão nosso, agora, não é só para mim, é nosso, para todo mundo, que não falte comida na mesa de ninguém. E é também o pão da palavra de Deus, não é? Depois, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, para sermos perdoados, nós temos de perdoar. O terceiro pedido da segunda parte do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Tentação existe por todo lado. Nós podemos vencer a tentação ou cair na tentação. Que Deus nos ajude a não cair na tentação. E livrai-nos do mal. Esse mal, o que é? Que a gente não comece a achar que é bom aquilo que é mal. E achar que é mal aquilo que é bom. Então veja que oração bonita, e a gente vai conversando com Deus. Por isso que na missa eu sempre falo para vocês agora, vamos conversar com Deus. Na missa toda é uma conversa com Deus, mas aí é com a oração de Jesus, como Jesus nos ensinou. Então vamos na nossa vida fazer realmente da oração do Pai Nosso uma conversa com Deus, não fazer como muita gente faz, vai rezando, nem sabe o que está dizendo. Não, vamos conversar, é uma coisa que Jesus nos ensinou. Então eu proponho para vocês que nessa novena de Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora que viveu tão intensamente esse espírito filial diante de Deus, nos ajude, e Deus nos ajude também, nos conceda a graça de sempre conversar com Ele do fundo do coração.